Muito bem-vindos, você que está chegando aqui no programa Saúde na Roda, nessa edição especial sobre doenças raras. Estamos transmitindo ao vivo aqui pelos canais da AMCDD. Hoje a gente vai falar sobre doenças raras, os caminhos que os pacientes, os profissionais de saúde, as entidades devem percorrer quando se deparam aí com o diagnóstico de alguma doença rara, quais são os tratamentos adequados e, sobretudo, como melhorar o acesso às novas tecnologias no âmbito da saúde suplementar. Você sabia que no Brasil, doença rara é considerada aquela que atinge 65 pessoas a cada 100 mil? Embora possa parecer aí um problema de poucos, a realidade é que 13 milhões de brasileiros têm alguma doença rara. O fator genético é predominante, cerca de 80% dos casos, e as doenças raras se manifestam sobretudo na infância. Para falar sobre este assunto aqui no Saúde na Roda, nós convidamos Antoine Daher, que é o Tony, mais conhecido como Tony, fundador da Casa Hunter, que é uma entidade que reúne pais, profissionais de saúde, pesquisadores e que buscam melhorar a qualidade de vida dos pacientes com síndrome de Hunter. Ele que é o atual presidente da Febra Raras, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras. Tudo bem? Tudo Tony, bem, seja bem-vindo aqui no Saúde na Roda. Boa noite a todos. Prazer te receber. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, Camila, pela introdução. Querido amigo Gustavo, mais uma vez, uma honra estar aqui com você. Realmente, sempre a gente fala dos desafios das doenças raras, não é somente na saúde suplementar, mas em vários eixos, né? E sempre estamos trabalhando, né, para poder cada vez mais melhorar, né, e resolver esses desafios no êxito do sucesso. E a gente também daqui a pouquinho a gente vai receber a Gabriela Thanos, que ela é sócia fundadora da Axia Bio, que é o grupo binacional especializado em acesso ao mercado e avaliação de novas tecnologias em saúde. Ela também é mestre em ciências da saúde pela Escola Paulista de Medicina. Daqui a pouquinho ela está com a gente, como o Tony mencionou, Gustavo Sanmartin, que é o fundador da MCDD. Seja bem-vindo, Gustavo, está comigo aí nessa missão, hein, Gustavo? 1 hora para falar de assuntos tão importantes e tão densos. Não sei se vai ser suficiente, mas a gente vai se esforçar, né? Tudo bem com você? Tudo bem, Camila? Sempre uma honra estar com você, dividindo o palco do Saúde na Roda, um programa especial, porque a gente pode falar daquilo que de fato aflige, né? A realidade, no caso aqui, de mais de 13 milhões de pessoas, e se a gente parar para pensar, elas têm as suas famílias, eu diria pelo menos 50 milhões de pessoas impactadas, direta ou indiretamente. O bom é que a gente tem o amigo Tony, que está aqui com a gente, sempre disponível, e se a gente não conseguir em 1 hora, a gente tenta uma próxima rodada na semana que vem, na agenda louca dele. Tony, um prazer estar com você. Eu já vou começar falando que minha função aqui vai ser muito mais ser o provocador, né, da conversa. Logo a Gabi entra também com a gente, a Camila também, você que está com os holofotes. Eu queria te pedir, antes da gente começar a tocar um pouco nos grandes desafios, quando a gente pensa em expandir acesso, né, na saúde suplementar em especial, para as doenças raras, eu queria que você criasse um contexto para a gente do que a gente está falando, né? As doenças raras hoje no Brasil e no mundo, onde a gente está, para onde nós estamos indo e o porquê que é tão importante a gente olhar para a saúde suplementar. Um pouquinho antes, vou dar um spoiler, o Tony falava sobre a realidade de outros países. Então, Tony, conta para a gente esse contexto para a gente começar. Olha, em primeiro lugar, vamos falar do Brasil, como nós estamos hoje, né? Enquanto a gente falava doenças raras, alguns anos atrás era um pouco tabu, um desafio muito grande, de onde a gente vai começar, quais são os direitos, como vamos incorporar novas tecnologias, quais são as resoluções, né, em termos regulatórios, né, para pesquisas, buscar trazer mais pesquisas, aprovação de medicamento, priorização, né, para aprovar esse medicamento. Hoje, para definir rapidamente, em termos regulatórios, nós estamos quase
país de primeiro mundo, né, para aprovação de pesquisas clínicas, né, em fast track, né, e para também aprovação e registro de medicamentos, né. Nós temos resoluções da Anvisa 204, 205, que estabelece priorização para pesquisa clínica e também priorização em pouco tempo para aprovação também e registro dos medicamentos de doenças raras. E recentemente, aliás, final de 2018, conseguimos ter uma resolução específica, número 260, para a anuência, né, de pesquisas clínicas em terapias avançadas. Também eu gostaria de mencionar aqui que a Anvisa foi a primeira agência, né, regulatória na América Latina que aprovou e construiu uma resolução específica para terapias avançadas, tá? E, além disso, no ano passado, tivemos também um grande avanço, a resolução 338 em fevereiro, para registro dos medicamentos das terapias avançadas. Por isso, conseguimos, agora temos 2 terapias, já foram registradas no Brasil ano passado de terapia gênica, e agora é possível, né, comercialização dessas terapias no nosso país. Então, temos 2 no Brasil, temos mais de 16 na Europa, mas isso não significa que já temos, né, um ambiente regulatório que permite que o Brasil, né, melhore muito o cenário das pesquisas, seja trazendo pesquisas, seja ter pesquisas nacional, né, ou também ter registro de tudo que tem de novas terapias no mundo, aqui no nosso país, em tempo rápido. Quase mesmo tempo que nós temos no FDA, nos Estados Unidos, ou as agências que fazem parte do ICH. Então, nós somos hoje realmente num cenário muito bom no que tange os problemas regulatórios. O que falta? Tivemos ultimamente, né, a PL 5043, a aprovação dessa PL, que ampliou, né, o teste do pezinho de 6 doenças para mais de 50 doenças, e daqui a um ano nós vamos ter a implementação, né, desse projeto de lei na forma prática, e isso também vai colocar o Brasil em termos de acesso ao diagnóstico também como país de primeiro mundo, né? Lembrando que os Estados Unidos têm 62 doenças, então o Brasil também pode ultrapassar isso, somando todas as doenças estipuladas nesse projeto de lei. Então, também no diagnóstico conseguimos um passo fantástico, e será o gatilho, né, essa transformação, né, essa ampliação do teste do pezinho no âmbito do SUS, será o gatilho para a modernização do nosso sistema de saúde, seja no diagnóstico, seja no acesso ao tratamento. E isso que a gente espera para os próximos anos, trabalhar o acesso aos tratamentos, não somente medicamentoso, e também terapias avançadas que são super importantes, né, que precisa ainda trabalhar via Congresso Nacional para desburocratizar e dar subsídio para o Ministério da Saúde fazer, né, poder fazer e trabalhar em parceria com a indústria farmacêutica, ter a liberdade, né, de estabelecer algumas parcerias, como aconteceu, né, um tipo de parceria com a empresa Biogen, que não conseguiu ir adiante por causa dos problemas, né? Falando da compartilhamento de risco, que foi fechado o acordo, mas infelizmente não conseguiram seguir adiante por causa dos problemas que nós temos hoje pela lei. O Ministério da Saúde não consegue realmente estabelecer esse padrão de trabalho, então precisamos, via Congresso Nacional, mudar, né, ter projetos de lei que permitem, né, que o Ministério da Saúde possa ser proativo e que estabelece também sempre parcerias públicas-privadas em prol da sustentabilidade do SUS e de maior acesso de todos os pacientes que mais precisam. Mas nosso tema hoje, eu quis falar um pouco, né, sobre esse cenário para entender quais são os nossos desafios, os próximos desafios, que são acesso a centros habilitados de qualidade e com eficácia. Quando eu falo isso, não é somente fazer o aconselhamento genético e alguns tipos de diagnóstico, é fazer tudo, desde diagnóstico a ter equipes multidisciplinares, a poder fazer pesquisas,
né? O compartilhamento de risco seria uma coisa tão simples, né? Quanto você tem centros preparados, você não precisa fazer mais contratos de compartilhamento de risco, porque você terá isso como natural, como um trabalho normal, exercidos, né, por esses centros, né, para ter esses dados sempre compartilhados com o Ministério da Saúde de uma forma transparente e de uma forma correta. Então, nós precisamos ter, né, esses tipos de centros, né, como o Casa dos Raros será inaugurado ano que vem, vai ser um centro padrão, né, para tratar com precisão, seja no diagnóstico, seja no tratamento, equipes médicos, não médicos, treinados a tratar os pacientes com dados, né, com qualificação, né, para a gente melhorar muito essa qualidade de vida desses pacientes. Então, desculpa te interromper, mas aqui são tantas coisas importantes que eu vou só para fazer uma pontuação, né? No caso desses centros, né, de excelência, como você disse, eu fico imaginando também, até para os familiares, né, que for levar os os pacientes para tratamento, né? Então você condensa tudo num lugar só e para você fazer a triagem, ou até mesmo recolher dados, né, de informações para definição de políticas públicas, etc. Então, que bom você trazer essa informação. Bom, é um desafio aí pela frente, né? Não sei como a gente vai conseguir. Aliás, Camila, isso que você falou tão importante para nós e para o mundo, porque isso vai caminhar junto com a transformação da saúde em geral. Nós estamos caminhando para a saúde e a medicina de precisão, as terapias-alvos. Então, os hospitais vão se transformar. Você não vai ter mais esses hospitais que tratam tudo, né? Vocês vão ter hospitais que tratam eixos de doenças, pela caracterização dessas doenças, mas de uma forma mais precisa, com diagnóstico preciso, né? Tratamentos precisos, né? Então, muitos hospitais que nós temos hoje, infelizmente, vão virar elefante branco daqui 10, 15 anos. Então, essa transformação tem que ser feita. Então, ou a gente começa hoje, através de um plano, seja plano SUS, o plano privado. Eu confio muito, gosto muito de fazer público-privado, né? Vamos dizer assim, de trabalhar juntos. Se a gente hoje não colocar esse trem na trilha, infelizmente, ou a gente vai ter colapso na saúde nos próximos 5, 10 anos, ou vamos ter uma saúde degenerada, né? Não vamos ter saúde de primeiro mundo. Isso que não queremos para a nossa comunidade e não queremos para o nosso país. Por isso, temos que trabalhar hoje para desenhar qual é o melhor formato, seja no privado, seja no público, para atender melhor, mas também com sustentabilidade. Ninguém quer quebrar o SUS e ninguém quer quebrar o convênio. Ao contrário, nós queremos alertar. Se trabalhar de uma forma correta, com diagnóstico correto, né? E agora a saúde suplementar precisa entender, né, que tem muitos pacientes raros. E com a ampliação do teste do pezinho, aliás, o plano de saúde vai ter que fazer esses testes do pezinho, né? Vai ter que entender que após o teste do pezinho vai identificar muitas doenças e muitas coisas ele vai ter que arcar. Então vai ter que entender que se não enfrentar, né, essa nova onda de doenças raras, por que a gente fala nova onda? Porque ninguém mais esconde um paciente de raras, ninguém mais deixa esse paciente morrer. Hoje o paciente de raras tem condição, né, de melhorar muito a qualidade de vida, tem condição de cura, né? Falando das terapias, novas terapias, se detectado no teste do pezinho no primeiro mês, aplicado a uma terapia gênica, você está dando uma cura. Enquanto eu entendo quando você diz essa nova onda, né? Porque parece assim, mas aí a gente vai ampliar o teste do pezinho e vai aparecer um monte. Mas não é melhor saber antes para ter mais chance de ampliar a qualidade de vida e evitar custos futuros também, né? Porque a gente sempre tem que pensar para depois, né? Dúvida. Aliás, o diagnóstico, a ampliação do teste do pezinho vai trazer tantos benefícios, não somente para os pacientes e familiares deles, mas também para o sistema público de saúde, tá? Em geral, porque hoje 30% de que tem doenças genéticas morrem antes de 5 anos de idade. Só que eles não morrem em casa brincando. A maioria deles morrem no leito do SUS ou no leito do convênio também, tá? No privado. Muitas vezes fazem mais de 20 cirurgias, tratando consequências sem entender da causa.
Então, o histórico vai mudar. Isso tudo vai mudar. Por isso, eu acho, em vez de a saúde suplementar, que hoje temos problema sério, eles só querem arcar com aquilo que está no rol do procedimento, né? Só que o rol do procedimento é atualizado uma vez cada 2 anos. E, além disso, está tendo um lobby, né, no Congresso Nacional para aprovar um projeto de lei para que seja esse rol do procedimento seja totalmente taxativo. Isso é um perigo. Tira totalmente direito de que tem convênio de saúde, né, a ter acesso às novas terapias. Porque as novas terapias não chegam para a gente cada 2 anos, né, para serem incorporadas, seja no Sistema Único de Saúde ou seja no rol da ANS. Todo dia nós temos novidade, e o paciente de raras, ele não tem esse tempo de vida. Se vou falar da AMI, né, atrofia muscular espinhal, a maior taxa de óbitos, né, de crianças abaixo de 2 anos na AMI tipo 1. Né? Então, nós temos que ter condições para arcar, né, com esses pacientes. E para isso, nós temos que conversar. A Febre Raras está com portas abertas para que a ANS discute conosco as formas melhores, né, para poder tratar, para entender, né, o histórico natural dessas doenças, para entender que, às vezes, agindo na hora certa, pode ser de muito benefício mútuo, né, seja para o paciente, seja para a própria agência, né, seja para o próprio convênio. Então, isso tudo precisa ser, eu acho que, enfrentado de uma outra forma. Hoje, no Brasil, ainda há um desafio muito grande. Nos Estados Unidos não é. Porque nos Estados Unidos, mais que 90%, né, de doenças raras que arca com isso é o próprio convênio. E, Tony, você falou de algo que me remete a dezembro de 2019, o teste do pezinho. Eu que tenho um diagnóstico de uma doença rara, esclerose múltipla no Brasil, quando meu filho estava nascendo ali, nasceu dia 2 de dezembro, e a gente tinha a oportunidade de fazer o teste do pezinho, isso tudo pela via particular, né? O teste do pezinho expandido, e eu queria voltar algumas casinhas para falar do teste do pezinho, porque a gente está falando nesse momento de diagnóstico. Só que ali talvez a gente esteja falando daquelas doenças que o teste do pezinho consegue hoje cobrir, a gente está falando de um diagnóstico, inclusive, precoce. Mas, a bem da verdade, existem outras várias doenças raras que, infelizmente, a gente ainda não consegue, através do teste do pezinho, diagnosticar. E aí a gente tem a realidade de diagnóstico tardio. Aqui a gente começa a falar dos grandes desafios, né, de conviver com uma doença rara. Porque tem o desafio do diagnóstico precoce, mas a própria condição em si é desafiadora, e aí tem que tratar não só a doença, mas sim, como você bem disse, as consequências. Mas também tem aquele diagnóstico tardio, que muitas vezes a gente passa a tratar muito mais as consequências Exato. do que o diagnóstico, e isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Ao invés de ser um ciclo virtuoso. E eu acho que a virtude do sistema de saúde no Brasil tem a ver com o que você também disse, que eu prefiro falar público e privado, eu prefiro falar que o Brasil tem um sistema de saúde e 2 subsistemas, o subsistema público e o subsistema privado, e eles precisam caminhar juntos, ainda que paralelamente. A Gabriela já entrou, já saiu, a gente está aguardando a chegada dela, mas enquanto isso, então, aqui, ó, acabei de ficar sabendo que a Gabi voltou, e eu acho que ela chega numa hora excelente, que a gente está começando a falar. Eu voltei um pouquinho você, Tony, para a gente começar a falar dos desafios. Você colocou a Febre Raras à disposição da ANS, e eu já chamo a Gabi. Vou passar para a Camila fazer o chamamento oficial, mas para a gente começar a discutir nesse recorte sistema privado alguns desafios. Camila? Vamos lá, Gabriela Thanos, que é sócia fundadora da Axia Bio, grupo binacional especializado em acesso ao mercado e avaliação de novas tecnologias em saúde. Ela também é mestre em ciências da saúde pela Escola Paulista de Medicina. Tudo bem, Gabriela? Seja bem-vinda, viu? Aqui é o nosso programa. Gente, boa tarde, obrigada. Tive alguns problemas na internet, mas deu uns tapas aqui e funcionou. Ai, que bom que você está com a gente, veio numa boa hora. Obrigada, viu?
Eu não iria deixar de participar, mas nem que eu tivesse que me pendurar na antena da NET, da Vivo, eu ia fazer isso. Mas estamos aqui, gente. Obrigada, gente. Boa tarde, meninos. Boa tarde quem está assistindo. E, nossa, eu entrei numa hora quente da discussão, estou até meio preocupada agora. O que vai sair para mim aí? E aí, eu acho Gustavo? Que vai sobrar para mim fazer uma retrospectiva rápida. Gabi, a gente falou o seguinte, o Tony trouxe a questão de que muito tem sido feito para o ambiente, em especial regulatório das doenças raras. Quando a gente olha um passado recente, a gente já evoluiu bastante, a gente tem feitos e conquistas excepcionais no âmbito da CONEP, a própria Anvisa melhorando, mas quando a gente pensa, e eu como paciente, quando eu penso em acesso para mim, acesso, Gabi e Tony, e você, Tony, pai do nosso querido, enfim, réplica do nosso amigo Tony, o Anthony, ele, assim como eu, acesso é quando o remédio está na mão dele, né, Tony? E aí a gente tem esses grandes desafios de transformar o acesso em algo palpável para as doenças raras. A gente tem o desafio do público, o Tony fez um pouco uma explicação, e no privado a gente falava, a hora que você entrou, do teste do pezinho. Eu lembrei do meu filho quando nasceu, eu fiz o teste do pezinho, e para aquelas que a gente conseguiria descobrir de forma precoce, a gente já teria aí condição de eventualmente tratar a própria condição, mas essa não é a realidade da grande maioria dos pacientes, né? A realidade da grande maioria dos pacientes de doença rara ainda é um diagnóstico tardio, é um tratamento muito mais das consequências do diagnóstico tardio, e aí você entrou, e agora a gente está na mesma página para discutir os grandes desafios. Óbvio, o recorte aqui é saúde suplementar, já tem gente comentando, mas então queria passar a bola um pouquinho para a Gabi e Tony, para que ela ajude a gente a nortear um pouco a discussão. Eu vou ser pragmático na pergunta, Gabi. Na sua perspectiva, se você tivesse que destacar 5 pontos prioritários, ou enfim, não se atenha aos números, mas quais os principais desafios de a gente tratar as doenças raras na saúde suplementar, na sua perspectiva? Olha, primeiro que eu acho que assim, um dos pontos mais complicados, eu acho que assim, a gente, como você mesmo falou, a gente descobre que o paciente raro só na hora que ele tem uma prescrição de uma medicação, ou quando tem um diagnóstico fechado, e que muitas vezes vai ter esse diagnóstico e não tem o tratamento medicamentoso, mas a gente tem um negócio chamado tratamento multidisciplinar. A gente pode dar vida para essas pessoas, a gente pode dar qualidade de vida para essas pessoas. E a gente hoje concentra muito a discussão de acesso só em ter acesso a uma medicação. Só que acho que 6 ou 7%, né, Tony, das doenças que tem um tratamento hoje. A grande maioria, a gente tem que dar o quê? Acolhimento para esses pacientes, a gente tem que dar conforto. E o que acontece? Se a gente pegar agora, pensando em ambiente da saúde suplementar, nós temos em torno de 45, 46 milhões de brasileiros que têm um plano de saúde. E por mais que, vamos falar assim, a despesa da medicação de alto custo, mesmo eu tendo um plano de saúde, fica para o SUS, toda a outra estrutura de saúde, se eu tenho direito ao plano, se o meu filho nasceu dentro do plano de saúde, né, ele tem direito a ter esse acesso a esses cuidados, aos exames, às consultas médicas, etc. Eu acho que como que a gente teve no último rol, que foi a questão relacionada ao tratamento da AMI, porque a medicação era de uso intratecal, e a ANS reconheceu a aplicação intratecal, o procedimento existe no rol da ANS, então esse tratamento deve ser coberto. Foi uma discussão, acabou indo para o rol formalmente, passou por todas as etapas e foi discutido. Então, eu acho que a primeira coisa, o primeiro ponto é a saúde suplementar entender que esse paciente já está lá, ele não vai entrar no plano, ele já está no plano. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando você tem o diagnóstico precoce desses pacientes, o que acontece? Você começa a tratar esses pacientes antes. Você evita que ele agrave para uma condição, às vezes física, psicológica, enfim, mais grave. Porque às vezes quando você vai entrar com uma intervenção, quando você consegue entrar com uma intervenção, mesmo que seja uma questão, vamos pensar na fisioterapia, estou sendo bem simplista, tá, Gustavo? Tem coisas muito mais complexas. Às vezes quando eu vou entrar com a fisioterapia, já é tarde demais, eu já perdi muito, aquele paciente já teve uma perda muito grande. A fisioterapia vai ajudar? Vai, mas ela não vai ter o efeito que ela poderia ter, que esse paciente tendo um bom acesso a uma fisioterapia,
Ele poderia gastar muito menos para o plano. Tá? Eu sei que é complexo falar isso, eu sei que a gente está num momento aí econômico, né, bastante intenso aqui no país, nenhum de nós tá fora dessa discussão, mas acho que assim, o ponto primeiro é entender que esse paciente já está lá, já está no sistema. 2, que esse paciente, como um cidadão brasileiro e como usuário do plano de saúde, ele tem os mesmos direitos que nós todos, tá? Porque nós todos somos pacientes, de algum jeito, em algum momento, de alguma forma, tá? O que faz a diferença entre nós e os pacientes raros é que tem individualmente menos pessoas, mas quando você junta todos os raros, dá mais do que muita doença de impacto grande. São pacientes que requerem cuidados imediatos, né? Então, quando você sabe antecipadamente o que vai acontecer com aquele paciente, você já pode criar um programa de acompanhamento. Para quê? Para que ele também não deixe de ter acesso aos cuidados por falta de informação. Uma coisa que a gente vê muito nas famílias, tá? A gente até, pela Via Febraharas, vamos em setembro mostrar o resultado. A gente fez uma pesquisa com os cuidadores e com as famílias para entender o dia a dia deles, né? E assim, uma das coisas que a gente viu muito é o paciente recebe o diagnóstico, a família, né? E não sabe o que fazer. Então, às vezes, até por falta de informação, atrasa a ida a um tratamento, a fazer alguma coisa, um tratamento multidisciplinar, o que é o mínimo necessário para esse paciente. Então, a hora que você sabe, que você mensura e que você informa o paciente, você também não vai estar evitando o uso excessivo do sistema. Porque, imagina, eu tenho um filho que tem uma condição rara. Eu vou fazer o quê? Eu te falo assim, caso pessoal, se fosse comigo, eu ia correr atrás de tudo quanto era médico, exame, tudo que você me falasse, eu ia correr atrás para o meu filho. Porque eu não teria orientação. Estou pensando numa situação que a gente não é amostra viciada, que eu brinco, que a gente não conhece como funciona. Então, quando você orienta a família também, quando você faz, você também vai estar essa implicação no futuro não longo, futuro de médio prazo. Você vai estar evitando que esse paciente fique rodando no sistema e consumindo recurso e não tendo tratamento. Então, acho que esses são, assim, para mim seriam os pontos-chave, seriam esse, tá? Você poder atuar preventivamente. Eu vi que vocês falaram do teste do pezinho ampliado, tá? O que acontece? Muita gente do bolso, né, na saúde suplementar, quem tem plano de saúde, fazia já o teste ampliado. Na época dos meus filhos não tinha teste ampliado, mas agora quando meu sobrinho nasceu há 2 anos atrás, tinha a promoção que você pagava do seu bolso, né? Então tem muito usuário do plano de saúde que tem o teste ampliado, que teve aqui nos últimos anos esse acesso a ter esse diagnóstico precoce. E assim, onde está esse paciente? O plano de saúde não sabe. Às vezes, gente, são coisas tão assim fáceis para se fazer, para dar esse conforto, para dar essa qualidade de vida para esse paciente, e que é muito melhor e muito mais custo efetivo ou até cost saving, vamos falar de economia da saúde, do que deixar o paciente rodar no sistema. Só que a gente precisa medir isso e a gente precisa de parceria junto com os planos de saúde, junto à ANS, para quê? Para a gente poder fazer esclarecimento. Eu entrei na hora que o Tony falou, que a Febraharas, o papel da Febraharas é fazer esse esclarecimento, esse agente, né, de conhecimento, mas também falar assim, vamos conhecer essa população, vamos medir como é que está isso funcionando. Então, eu acho que para mim, assim, esses seriam pontos-chave, tá? Mas pode me bombardear aí do que mais pergunta que vocês tenham. Eu já tenho uma para você e para o Tony. Porque de tudo isso que você falou, eu acho que a gente tem o que pode ser uma barreira ou uma oportunidade, que é o tal do rol. Você falou do rol. E aí eu queria trazer o desafio da bendita evidência clínica, da forma como hoje a gente avalia a incorporação, tanto no público é um problema, mas aqui a gente está falando do privado, desses novos tratamentos ali através do rol, que o Tony já traz para a gente a novidade de que está rolando lá no Congresso, a tentativa de fazer com que o rol não seja mais de cobertura mínima, mas sim que ele seja de cobertura máxima, né? Taxativo. E a gente vai criando ainda mais obstáculos. Então, eu queria que vocês dois comentassem um pouco da questão de evidência clínica, doença rara e acesso no Brasil. Eu vou falar do ponto de vista técnico, eu vou deixar o prático para o Tony, que ele é bem melhor que eu nisso.
do ponto de vista técnico, acho que essa vai ser uma educação. Aliás, não é só com saúde suplementar, a gente precisa fazer isso com a saúde pública novamente, porque a gente tem pessoas novas, técnicos novos, e que eles ainda passam muito os dados de doença rara no filtro da doença de grande epidemiologia, né? De mais comuns, vamos chamar assim. Eu acho que um dos principais esclarecimentos que tem que ser feito em Sahara é explicar os desenhos dos estudos. Por que eu não tenho um grupo controle? Por que meu grupo controle é a história natural da doença? Sabe, tem coisas que, assim, a gente teve até recentemente um caso de uma avaliação, né, onde o técnico, quando ele fez mas isso aqui é má prática científica ter um grupo controle da doença como grupo comparador. Eu falei assim, gente, é uma doença raríssima que o paciente morre. Assim, como é que eu vou fazer? Assim, então, acho que esse, para mim, o principal, do ponto de vista técnico, tá? É que se entenda como é que funciona desenho de estudo clínico para raros, o que é boa prática em estudo clínico para raros. Eu acho que esse seria um principal ponto, porque se a gente não fizer isso, gente, não adianta, eu nunca vou ter um paciente com grupo comparador ativo, com 400 pacientes na amostra, e medindo só desfecho duro, né, que seriam aqueles desfechos mais, assim, vamos chamar mais taxativos, né, mortalidade, a gente não dá doença rara, a gente tem que se fazer entender. Acho que a gente precisa de um jeito muito educativo, muito assim, tranquilo, fazer esse ponto com quem faz a descrição, porque assim, a gente não tem, não vou ser tão injusta, a gente tem poucos técnicos que entendem como funciona uma doença rara. Eu concordo com Gabi plenamente. O problema das doenças raras é o N de paciente, o número de pacientes que participam de uma pesquisa clínica, né? Além disso, o fast track dado, que é super importante, somos a favor, para aprovar, né, um medicamento, você tendo fase 2 completada, né, iniciando a fase 3, você consegue, seja Estados Unidos, seja Brasil, seja muitas agências de CH, consegue já registrar um medicamento para comercializar ele. Só isso não significa que o pagador, né, tem o direito a saber se aquele produto que está comprando é eficaz para os pacientes. Então, o compartilhamento de risco veio para resolver essa questão, tá, de evidências, né, vamos dizer assim. Compartilhamento de risco não se aplica somente no público, você pode aplicar no privado, por que não? Concorda comigo, Gustavo? Por que não aplicamos isso também no privado? Além disso, uma vez você tem centros adequados, e você é proativo, ou seja, a saúde suplementar é proativa, para entender, acompanhar o paciente desde diagnóstico, né? Acompanhar o tratamento sem necessidade de judicializar, eles vão ter o direito de acompanhar com relatórios. Seria parecido com compartilhamento de risco, porque semestralmente vão ter todos os relatórios, vão ter antes da doença e depois da doença, onde vai constatar se está tendo ganho verdadeiro clínico e laboratorial, né? Entendeu? Aí sim será decidido se vai parar de receber ou não. Com judicialização, independente de ter ganho ou não, você sabe disso, Gustavo, e acontece nas doenças raras, muitos pacientes, sejam no público, sejam no privado, isso que a gente sempre fala, seja dentro do Ministério da Saúde ou fora, o SUS precisa entender, conhecer, né, e saber, né, desses pacientes se estão melhorando ou não, entender se precisa parar com aquele tratamento ou não, porque o espectro das doenças é muito grande, a resposta muito individual, tá? Depende de cada paciente. Muitos pacientes respondem bem, muitos pacientes, infelizmente, não respondem, e muitos pacientes respondem bem durante um tempo e depois de um tempo param de responder. Que vai ter a decisão de parar com esse tratamento tem que ser o médico, mas é o direito de que está pagando, ele tem que saber, né, se aquele medicamento está surgindo efeito ou não. Aí sim eles vão ter esse controle. Com judicialização, infelizmente, eles não vão ter controle nenhum. Concordam com isso? Eu quero botar mais um ponto, né, que você colocou uma coisa inteira, a questão do risco, do compartilhamento de risco. Eu acho que o único que não pode correr risco nisso tudo é o paciente. Exato. Agora, quem paga e quem fabrica vai ter que entrar num acordo, porque assim, não pode também ser só um lado se lascar, vamos dizer assim, vamos chamar desse jeito mais, né, mais aberto, assim.
O risco, ele está em quem financia e em quem fabrica. Assim, eu faço isso porque eu acredito que a minha medicação é uma boa solução, vai funcionar para uma parte dos pacientes, só que eu tenho que ter claro quais são as condições para quem funciona, assim, para quem, quando, como e por quê, né? Porque, assim, todos os medicamentos são bons, mas é para o paciente certo, na hora certa, né? E do jeito certo. Então, a gente tem que ter isso em consciência. É um risco para os dois lados. E às vezes a gente tem que tomar esse cuidado de trazer esse assunto, porque existem algumas discussões, algumas tratativas aí de compartilhamento de risco, que só um lado se ferra. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas no final, uma coisa que é fundamental, o paciente tem que ser preservado. O paciente não pode correr risco. Na medicina não tem nada certo, não. Gustavo, não tem nada. Até na oncologia, em qualquer outro tratamento, medicamentos aprovados há mais de 30 anos estão no mercado, muitos pacientes respondem bem, mas tem alguns que não respondem, né? Quando a gente fala, por exemplo, de reposição enzimática, né, para um paciente de doença rara, um custo de em torno de 1 milhão por paciente por ano, precisa para o resto da vida ter essa reposição enzimática. Tá. Via judicial, o convênio não vai ter controle nenhum, você sabe disso, vai ter que arcar e pronto. Agora, quando ele participa da maneira que nós estamos falando, ele vai ter controle. E sabemos, nas reposição enzimática, muitos pacientes deixam de responder por causa de anticorpos que são criados durante tempo, né? São enzimas biológicas. Às vezes, o próprio corpo, infelizmente, age de uma maneira que aquele medicamento para de agir, né? E muitos também não respondem também desde o primeiro momento. Então, nós queremos ajudar os pacientes, mas também nós não queremos quebrar o convênio, nem quebrar o SUS. Volto a repetir isso. Nós queremos ser parceiros do público e do privado, porque esse país de todos nós, esses pacientes podem ser, não é somente nossos filhos, também esse tipo de paciente pode ser os filhos de todos, né, que trabalham no SUS ou que trabalham no privado. Então, se não temos uma saúde, né, seja no privado ou seja no público, uma saúde competente, uma saúde eficaz, uma saúde digna de todos os brasileiros, não adianta trabalhar nem lutar, seja na política, seja na economia, seja em qualquer estrutura desse país. O mais importante é a saúde. Dupla, aliás, trio, as perguntas estão chegando. Eu vou fazer valer da palavra e fazer a minha primeiro, mas a Ariadne, que já vem comentando aqui, a Paola também, vou tentar fazer uma conexão que a gente já toca tudo. A gente tá falando num alto nível aqui, tem várias coisas que parecem sutis, mas que, na verdade, são fatores-chave, né, para garantir acesso, seja no público ou, em especial, aqui no privado. Mas antes, eu queria voltar à primeira fala da Gabi, quando ela fala de educação, e eu queria provocar o Tony na fala dela e perguntar assim, Tony, você acha que hoje, para a gente garantir e padronizar acesso para doenças raras na saúde suplementar, a educação, tá, de como desenvolver um estudo, de como fazer essa avaliação econômica é o suficiente, ou a gente precisaria de uma ajuda do legislativo para tentar padronizar as regras, os critérios que a gente vai avaliar a doença rara na ANS? Eu sou a favor dos dois, fazer as duas coisas, tá? Trabalhar na educação, intensificar essa educação, essa capacitação, tá? E tentar também mudar os desenhos, isso também está tendo problema sério, né? Isso nas agências reguladoras, e a gente contribuiu ano passado para o guideline das doenças raras, da pesquisa em doenças raras, para o ICH, tá? Nós fomos convidados a contribuir. Por exemplo, eu te dou um exemplo básico. Em todas as pesquisas para doenças raras, tem que ter a caminhada de 6 minutos. Não tem cabimento um negócio deste. Não tem cabimento. E não muda. As doenças raras são totalmente, às vezes, muito diferentes, o aspecto uma da outra. Muita coisa, o importante não é só a caminhada, muita coisa sim é importante, mas as melhoras, né? Os desfechos primários não podem ser só aquilo, tem que ser aquilo e acabou. Né? Então, e aí entra a pergunta da Ariadne, Tony, ela dá um depoimento para a gente, ela fala assim, uma das principais reclamações de pais de raros com acesso aos planos de saúde privada são,
exigências absurdas na hora da contratação ou troca de faixa e acesso a serviços importantes como home care. Ela ainda fala assim, a quem que a gente pode recorrer nesses casos? A ANS parece cega a esses problemas. Por isso você tem bastante a agência, né? Os convênios têm em torno de 130 mil processos ao ano, né, de judicialização por causa disso, dessas negativas, que não precisava chegar até a judicial, infelizmente. Só que adotar um multicritério, né, não é somente no âmbito do SUS, né, para a incorporação desses medicamentos. Tem que adotar, né, esses multicritérios também no âmbito do privado, né, tem que mudar também juntos, né, junto com a Anvisa, também mudar esse entendimento, e nós estamos trabalhando para isso, né, que alguns desfechos considerados primários precisam também adotar um multicritério também nas doenças raras. Então, por isso, o espectro é totalmente, né, amplo e diferente, né, quando se trata de doenças complicadas, né, e ultra raras também. Então, senão a gente não vai ter, porque não existe nada 100%, não tem branco ou preto, né, nas doenças raras, tá? Então, isso que essas agências precisam entender, por isso a comunidade de raras tem que fazer parte dessas agências, para discutir melhor. Nós temos que estar junto. O próprio FDA acabou adotando agora, ultimamente, né, nas pesquisas, na aprovação das pesquisas e do registro de medicamento, adotou uma coisa inovadora, né, os pareceres dos pais e dos pacientes com doenças raras. Eles são chamados para depor, e isso é levado em consideração na área técnica para aprovar ou não uma pesquisa ou um produto para registro. E nós estamos trabalhando e pedindo para a Anvisa que adotem isso também aqui no Brasil. Tá? E tem uma outra coisa, desculpa, Tony, que esse é um ponto importante. Não pode achar, porque os pais estão participando, que eles vão achar tudo lindo, maravilhoso e vão querer tudo. Os pais também colocam, olha, isso aqui para o meu filho, eu não quero. Acho que isso é importante falar, sabe, Tony? Porque a sensação, às vezes, que dá de quem não participa disso é que o pai e a mãe vai aceitar tudo. Assim, espera aí, meu filho tá assim, ele vai ter esse tratamento, ele vai ter essa melhor, mas isso aqui vai ter de piora? Não quero. Eu acho que é importante falar isso, não é para carimbar tudo, é para realmente avaliar, sabe? Esse é o pulo do gato. Estamos falando, quando você fala doenças raras, estamos falando de terapias-alvo. Por que terapia-alvo? Terapias individuais. Para cada paciente, né? Cada paciente tem que ter uma metodologia específica. Alguma coisa são generalizadas, outras não, são específicas daquele paciente. Por isso a importância da equipe multidisciplinar, que tem que também entrar como tratamento, né, primordial, né, seja no privado, seja no SUS, que a Gabi comentou, e também escutar e discutir com a comunidade de raras o que é o melhor naquele momento. Porque se eles discutem, às vezes eles economizam mais dinheiro, muito mais dinheiro, em vez de o paciente ficar rodando em milhares de médicos, milhares de hospitais, às vezes fazendo cirurgia que não tem necessidade, muitas vezes colocando a equipe ali, trabalhando um tipo de fisioterapia ou outra que talvez não precisa de outra coisa. Ou então pior, o paciente não pode andar 300 quilômetros para fazer uma sessão de fisioterapia. O que ele ganha na sessão, ele perde na volta, de ficar lá viajando. É o que o Tony está falando, às vezes tem coisas, são medidas que são, não vamos ser simplistas, tá? Nada é fácil, tá? Mas tem coisas que são assim, que a gente nem imagina, e a gente está focando naquela coisa no topo da montanha. Às vezes tem uma coisa aqui na base, que é aquele que a gente pode fazer, e já melhora demais, e evita os gastos no futuro. Isso que a gente não está falando do desgaste emocional, né, gente? A gente está falando... né? Camila, a gente está se atendo aqui no impacto para quem paga a conta, tá? Porque, assim, infelizmente, isso ainda não entra na nossa discussão, né? O desgaste emocional, o impacto na qualidade de vida, só se isso vira consumo de recurso. Mas você imagina, se eu for para esse ponto, que é o que o nosso trabalho aí vai... A gente está com quase... Acho que já passou de 500 famílias, tá? Assim, a gente mediu isso. E a gente, em setembro, né, Tony? Não vou fazer spoiler, não. Em setembro... assim, mas eu quero saber depois de setembro. Mas convidamos vocês para estarem lá no cenário com a gente. É de cortar o coração
esse impacto psicológico, e vou te falar, esse impacto psicológico tem sim impacto na saúde e tem sim utilização do sistema. Às vezes não do paciente, mas tem na família. É o que eu ia te perguntar, Gabi, porque quando a gente pensa em plano de saúde, a gente tem que pensar na associação do empregador e do plano de saúde, né? Que é quem paga, é quem está pagando essa conta. E nós estamos falando de doenças raras, do impacto emocional na família, e a gente teria que ir para uma extrapolação também do impacto no presenteísmo, né, profissional. E aí vem um pouco da pergunta associada com o que o Tony fala de participação social, que a impressão que eu tenho, e eu tive a honra de, nos últimos 2 anos, estar ali como representante da cadeira que eles chamam de patologias especiais lá na Câmara, na Comissão de Saúde Suplementar, e a impressão que eu tive nesses anos foi que o depoimento do paciente, a voz do paciente, ele chega a ser, de certa forma, visto como algo pejorativo, negativo, como se a gente tivesse... Exatamente, como se a gente estivesse tentando expandir acesso através do chororô, vou usar a mesma linguagem da Gabi. Mas assim, em outros países, eles conseguiram incluir a voz do paciente no próprio processo de avaliação de tecnologia. Exato. Porque o que o Tony fala, e você também falou, Gabi, hoje na saúde suplementar, que é o nosso recorte aqui, há aquele que vai conseguir judicializar, e aí ele só tem 2 caminhos, ou ele ganha a ação ou ele não ganha, e tem aquele que simplesmente não tenta. E muito provavelmente, o final dos 2 que não conseguirem muitas vezes, perder o próprio plano, né? Porque aí tem a questão de ter que afastar do trabalho para cuidar do filho, tem a questão do impacto emocional. O quanto isso, Gabi, no estudo de vocês, está sendo considerado, e o quanto vocês acham que o que vai ser divulgado em setembro pode ajudar, e aí já vem um desafio para vocês, como deveria ser esse processo, então, de uma participação social que ajudasse na avaliação de tecnologia e que não fosse percebido como o chororô. Só não sei quanto o Gustavo, a audiência está acostumada com esse termo. Então, absenteísmo é quando a gente falta no serviço. Presenteísmo é literalmente quando você está de corpo presente, só lá. Você está lá, né? O patrão adora um presenteísmo, né, Tony? A produção cai lá pro pé. Então, o que acontece? A gente vai fazer o primeiro recorte que a gente vai ter de saúde emocional das pessoas, das famílias, tá? Eu acho que vai ficar muito marcante o quanto isso impacta e o quanto isso sim pode. Por mais que você fale assim, mas é doença rara, meia dúzia de pais. Estou sendo bem assim, bem fria, tá? No que eu estou falando. Mas é meia dúzia de pais. Mas assim, peraí, você está pensando em toda empresa fala de saúde populacional, da sua força de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, 27 anos atrás, eu comecei com 12 anos, tá? Você falava disso? Não, troca, vem outro funcionário. Hoje em dia a gente está trabalhando para reter talentos nas empresas. As pessoas boas a gente quer manter. Aí, sim, se meu funcionário ou a família, alguém tem uma doença rara ou qualquer outra doença que tem um grande impacto, a gente tem doenças que não são raras, mas tem um grande impacto na vida da família, né? Então, assim, eu quero aquela pessoa lá, eu quero aquela pessoa trabalhando, eu quero essa pessoa produtiva, e ela precisa desse emprego justamente para manter a situação do final. 80% de quem tem plano de saúde tem porque o empregador dá de benefício aqui no Brasil. Menos 20% ou máximo 20% são as famílias que desembolsam o valor mensal do plano, né? Então, eu acho que também a gente trabalhar com os grandes empregadores, falando sobre essa questão que hoje está muito... está sendo muito trabalhado isso. Aproveitar só para trazer esse tema que eu acho que é importante. A gente está discutindo muito agora a saúde mental das pessoas nesse período de pandemia, ou não sei se é pós, a gente está no pós ainda, mas enfim, todo o prejuízo psicológico que a gente tem, tá? Então, quando você traz a área de neurociências, que é o que eu estou terminando a minha especialização, fiz até prova já agora, né? Estou entregando o trabalho. Essa questão desse prejuízo emocional para as pessoas no trabalho é gigantesca, e isso impacta, e nós estamos vendo agora que não é um ou outro, é todo mundo. Então as empresas, principalmente os grandes empregadores, eles estão olhando para isso, tá? As pessoas não aguentam mais fazer reunião de Zoom das 8 da manhã às 8 da noite, então acho que é um momento sensível, talvez, né? Eu estou querendo agora esperar o resultado, eu quero ter esse resultado na mão, que a gente vai ter lá no evento, lá no cenário.
para poder trabalhar em cima disso e como que a gente vai também se aproximar dos grandes empregadores. Porque a decisão, às vezes, de cobertura, às vezes, o que a gente falou, o rol é o mínimo, mas o empregador ele pode decidir fazer um financiamento adicional para o seu funcionário, para cobrir alguma coisa. Tá? Isso é permitido. Quem fala, é o mínimo, né? Daí para cima pode ser feito um monte de coisa. Então, acho que vai ser, sim, importante. Acho que esse resultado vai nos ajudar em como que a gente também se aproximar desse ator, né? Desse ator do cenário aí das doenças e da saúde populacional. Tony, eu falei demais, vamos. Interessante convidar vocês, claro, vocês fazem parte, serão, não é só convidados, vocês podem convidar também, mas vai ser 24 de setembro, das 8 às 18, no WTC São Paulo, vai ser híbrido, então vai ter participação presencial e também via vídeo, e vai ser também transmitido uma plataforma que vai ter, como chama? Traduzido pelo inglês simultaneamente, então pessoas de fora podem participar. Vamos ter participação da FDA, do NICE, da CIOMS, das agências de saúde suplementar e também do SUS, para poder discutir realmente com todos esses players qual é o melhor formato. E o que hoje estão fazendo fora, né? Vamos entender do NICE o que eles estão fazendo também, né? Vamos entender do FDA, né? Como enxergam, né, o futuro das doenças raras nos próximos anos nos Estados Unidos e no mundo em termos regulatório. E aqui também nas agências suplementares de saúde, o nosso SUS, o Ministério da Saúde, como chama, os nossos deputados, senadores, o que eles têm, né, de ideias junto conosco para ter projetos dele, aquilo que você falou, Gustavo, como nós vamos trabalhar com eles. E adequados para cá, adequados para a nossa realidade, é isso? Exato, necessário, né, que contemplam, né, a necessidade de todos esses pacientes, mas também de uma forma correta e de uma forma responsável. Nós não queremos ter nenhum passo sem pensar no futuro, no médio e longo prazo. Isso que precisamos. Você falou uma palavra que me faz fazer agora sim o link da querida Paola. Um beijo para você, Paola, uma militante das doenças raras aí também, a mãe de um filho com fibrose cística. Eles têm convênio médico e todo mês retiram aí medicação na farmácia do SUS para tratar principalmente os sintomas da doença. A fibrose cística, ela faz com que o paciente ele recorra à internação hospitalar algumas vezes. E aí ela fala que o filho dela interna de 1 a 2 vezes por ano e o convênio entrega as mesmas medicações que ela já retira na farmácia de alto custo. E ela pergunta assim, quem que paga por esse desperdício, né? Quem que paga essa conta? E aí, quando você traz a fala da responsabilidade, Tony, até pensando que nós temos aí 7 minutos finais, eu queria fazer uma provocação para a gente fazer uma colheita aqui. Porque a gente tem, você falou muito do equilíbrio dos sistemas de saúde, né? Para não quebrar os sistemas. A gente está vendo aqui um exemplo claro de desperdício. A gente vem acompanhando dados ali de levantamentos de que muitas vezes não é o tratamento medicamentoso que onera o plano de saúde, né? Planos de saúde esses que bateram recordes aí de lucro nesse ano. Então, para onde que a gente vai com a saúde? Quem paga somos nós, Gustavo, seja no âmbito do SUS, seja no âmbito do privado, porque isso vai para fundo perdido, como sempre, é calculado a porcentagem, né, desse fundo em cima daquilo que você paga mensal, infelizmente. E no SUS, quanto também tem desperdício da onde? Também do nosso bolso, porque quem paga o SUS somos nós, também nos impostos que a gente paga. Infelizmente, que perde no final, não é eles, que perde no final, todo brasileiro, né, que necessita desse sistema. Olha, temos 7 minutos. Eu vejo talvez a luz no fim do túnel e vou reforçar o que eu trago de percepção aí da fala dos dois. O Tony reforça a questão dos centros especializados, né? A Casa dos Raros é um grande exemplo que poderia encurtar esse caminho diagnóstico, que poderia não só tratar as consequências, mas também com terapia-alvo a própria doença. A gente tem a questão dos desperdícios que foram trazidos aqui, que é importante lembrar. A Gabi falou algo muito sério. O paciente ele já está
no plano de saúde. Foi você, né, Gabi, que falou? Então, ele já está, a gente acha que ele está fora, ele já está dentro. Agora, como que nós vamos tratar ele que já está dentro? A gente pode ficar autorizando sessões de fisioterapia sem saber o porquê, ou a gente pode tentar entender o porquê e tratar esse porquê. E aí eu deixo para vocês 2, 3 minutinhos de cada um. Puxa, se a gente fosse aí dar um tiro para o alto, pensando em dar certo o equilíbrio dos sistemas e aí saúde suplementar, expandindo o tratamento para doenças raras, por onde a gente teria que ir? Tony? Olha, antigamente, quando eram meia dúzia de pessoas tratadas em doenças raras, fugir do problema era talvez mais compensativo, seja no âmbito do SUS, seja no âmbito da saúde suplementar, tá? Hoje com a crescente demandas, né, demandas judiciais, né, é o futuro que o gatilho foi as doenças raras para entrar no mundo de genética e tratar as doenças comuns com as terapias avançadas. Se a saúde suplementar continua negando essa realidade, não enfrenta essa realidade de uma forma construtiva, estendendo as mãos, né, para que representa essa ponta tão importante, infelizmente eles vão ter problemas sérios nos próximos anos, tá? Então, a melhor ideia que eles sentam na mesa, conversam, né, fazendo um plano, né, um plano de ação que pode ser de benefício, não é somente para eles, também não é somente para o paciente, também para eles, vai ser com certeza de benefício para eles, para dar mais sustentabilidade, senão eles realmente vão, não sei como falar isso, mas vão chegar uma hora, não vão conseguir mais arcar, né, com as demandas judiciais, tá? Porque essas pessoas que descobrem que tem uma doença rara, mas que tem tratamento que cura, e acabou de descobrir no teste do pezinho, e tem um convênio que paga há anos, você acha que ele vai deixar de utilizar esse convênio? E se o convênio negar, ele vai até a justiça para pedir, né, o direito. Então, o que eu sugiro que realmente os convênios começam a pensar como estruturar e trabalhar com os centros de referência de uma forma melhor, tá? Para poder atender de uma forma qualificada e eficiente, para economizar, né? Para ter essas terapias-alvos, mas de uma forma eficiente, para evitar desperdícios de dinheiro, né? E também para tratar aquilo que é confirmado o diagnóstico e tem sucesso, êxito do sucesso no tratamento. Aí sim, que você vai tratar da melhor forma, eles vão gastar bem gasto esse dinheiro, vamos dizer assim, né? E desperdício de tempo, né, Tony? Porque quando a gente pensa em doença rara, tempo é vida, né? Tempo é vida. A gente não pode deixar de olhar da necessidade de a gente encurtar o tempo da tentativa de solução desse problema, que eu prefiro achar que é um desafio. E aí quero ouvir, na visão da especialista Gabi, como que a gente começa aí a resolver esses desafios, Gabi? Olha, para ser que eu sei que estamos no final aqui, eu estava pensando numa analogia. Eu acho que assim, tudo que a gente muda, primeiro assim, tem que encarar. É o que o Tony falou, tem que encarar. Toda mudança, ela causa uma dor inicial. Mas depois que ela causa dor inicial, que a gente encara um problema, que nem quando a gente tem na vida, quando eu encaro um problema, dói. Mas é assim que eu consigo seguir em frente e começar a resolver. Então, para mim, eu dou uma analogia, o que me veio na cabeça, eu não sei o porquê, Tony vai entender, daí depois você explica, Tony. Me vem a fênix na cabeça. Porque a fênix, ela se consome no fogo, então a dor, mas ela renasce mais bela ainda. Então, a gente vai ter que fazer um processo de fênix nisso. A gente vai ter uma dor inicial, vai ter encarar a realidade, né? Vai ter que entender isso, só que isso aqui vai ter um renascimento, e esse renascimento vai ser sempre melhor para todo mundo. Então, a cada vez que tiver uma dificuldade, vai acontecer isso. Então, acho que assim, o principal agora é encarar, tá? Eu fiz a alusão à Fênix, porque Beirute, a capital do Líbano, é conhecida como a Fênix. Porque há 5.000 anos que queima e volta, cada vez mais bonita. Foi 7 vezes destruída, né? Mas, de qualquer jeito, eles vão ter que se reinventar mais uma vez, tá? Porque para poder atender os novos desafios, desafios a curto, médio e longo prazo, como muitas empresas, né?
tiveram que fechar com a modernização das tecnologias, muitas reabriram, e agora os planos de saúde, se não vão entender que não é somente agora, não é mais questão de doenças raras. Doenças raras foi o gatilho, né, para as terapias avançadas, né? Até no diabetes você vai ter terapia gênica, em muitas doenças você vai ter terapias avançadas que custam um pouco mais caro, né? Então, eles vão precisar se reinventar, só que não é mais sozinhos não vão conseguir resolver. Tá? Nós precisamos estar juntos, né, para poder trabalhar melhor essas demandas e construir melhor um Brasil onde tem no privado, né, primeiro mundo, e também no SUS primeiro mundo. Todo mundo sentado, conversando e chegando num acordo aí para que a gente consiga melhor qualidade de vida com custo que seja pagável para todos os lados também, né? Gente, agradeço a participação de todos, do Antônio Daher, o Tony, presidente da Febraharas, a Gabriela Tano, sócia fundadora da Axia Bio, e o Gustavo San Martín, meu companheiro aqui de Saúde na Roda, fundador da MCDD. Foi um prazer estar com vocês, setembro, hein? Tô muito interessada no que vocês vão ter para trazer para a gente. Esperamos todos vocês lá. Só a única coisa, só a pessoa que media a reunião, que vocês vão ter que ter um pouco de paciência, tá? Que é eu e o Tony. Eu vou levar a Fênix lá, tu vai ver. Me aguarde, Gustavo, me aguarde no evento. Gente, também agradecendo todo mundo que participou aqui também dos comentários, que infelizmente, né, Gustavo, não deu tempo de falar de todo mundo, mas muito obrigada pela contribuição de todos. Faz o merchan, Camila. Quem gostou do debate, tem o canal lá do A Regra é Clara, com diversos temas, sempre pensando aí em como a gente pode participar desse processo de melhoria aí, dessa reconstrução que a Gabi faz analogia da Fênix. Vai ficar disponível nas redes sociais da CDD, no YouTube, no Facebook, e depois a gente vai legendar, editar e disponibilizar esse programa também. Obrigado por acompanharem e por comentarem aí, é sempre bom a participação de todos. Tony, um beijo, meu irmão. Gabi, não sabia dessa sua ascendência aí libanesa, já vi seu moletom, já entendi tudo, e eu descobri que espanhol adora libanês, porque o Tony já era meu irmão, a gente vai sendo mais Gustavo, amigos. 200 anos na Península Ibérica, você tem um antecedente oriental? Você tem, pode ter certeza. Já tem, não tem jeito. Já tem. Pessoal, um beijo para vocês. Beijo, obrigado. Tchau, obrigada pela audiência. Obrigada. Tchau. Tchau.